Bem-vindos! Estamos aqui em mais um episódio extraordinário de Ficcionários. Aqui você transforma a ficção dos seus sonhos em realidade. Prazer, grande honra estar aqui com o Guilherme. Guilherme, além de empreendedor, ele é um apaixonado por música, pelas artes também. E eu quero conhecer um pouco da Renovera, que é essa empresa extraordinária. A gente está vivendo um momento difícil no Brasil, regulatório, de instabilidade. A gente conversou um pouco antes. E é sobre essas circunstâncias que a gente precisa superar, considerando também que a gente está inserido no mercado multissetorial, que a gente sempre tem que estar identificando oportunidades aqui e fora do Brasil. Tanto na perspectiva de novas tecnologias, né? Essa área de energia solar, renovável, ela muda como a maré. Justamente. Tem uma frase bem interessante do Warren Buffett que ele falava: Rising tide lifts all boats. A maré alta eleva todos os barcos. Mas aí o desafio, quando a maré está baixa, que as dificuldades, as barreiras regulatórias estão aumentando, como é que a gente prepondera ainda num segmento que é tão fundamental para a economia nacional, que é a energia, e nós como consumidores, pessoa jurídica, pessoa física, temos que ampliar as possibilidades de diversificação das fontes, das matrizes energéticas. Obrigado, Guilherme, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Ficcionários, eu acho que essa missão de falar sobre empreendedorismo, falar sobre o que vem além dele, dificuldades, facilidades, e assim, a minha paixão que virou trabalhar com transição energética, trabalhar com energia solar, trabalhar com uma matriz com energia limpa, renovável. Então, poder trazer isso aqui e ser convidado, para mim é uma honra muito grande mesmo, trazer a Renovera, que a gente tem esse propósito de ser uma renovação em energia solar, né? Então, lutar em todos os aspectos, desde regulatórios até mesmo as simples dificuldades em que os integradores possam ter no dia a dia de trabalho, né? Eu não fui criado para ser um empreendedor. Eu sou filho de funcionário público, então eu fui criado para estudar, fazer a faculdade, passar em um concurso, ficar ali quietinho. Mas isso nunca me deixou acomodado, nunca consegui colocar isso como um plano de carreira para minha vida. Então, eu formei, com 21 anos eu já era advogado, fui buscando especialidades, e até que eu me encontrei na governança, riscos e compliance, com certificação de compliance officer, e entrei no segmento fotovoltaico há uns 6 anos. E aí me apaixonei, né, pela regulamentação em energia elétrica. E aí veio, há já 1 ano e meio, a Renovera com o intuito justamente de trazer a resolução de problemas. Eu acho que esse que virou meu maior foco. Eu acho que esse é o do empreendedor, né? Eu acho que a pessoa que está disposta a empreender, ela tem que estar disposta a resolver problemas. Então tenho ali aquela veia de advogado, né, que é a minha formação, mas o trabalhar em razão do próximo, o saber se eu vencer, quem vence comigo, isso é um propósito que eu tenho dentro da Renovera muito claro, que eu deixo muito claro para todo mundo que entra. E a energia solar, ela tá aí, a gente está no Brasil, né, com uma incidência solar fantástica. Ela tá aí como uma das maiores fontes de energia renováveis no mundo, né? Então a gente sabe que o sol não acaba, né? Então eu ainda não consigo entender, não, eu falo a gente porque eu falo muito pelo que eu ouço no mercado, né? A dificuldade em que a gente tem em políticas públicas que galguem realmente o consumidor, né? Que as pessoas que querem gerar a sua energia, que querem ali produzir uma energia limpa, em um ano em que nós temos aí a COP30, né? Que se discute o quê? Transição energética, meio ambiente, ONU, 196 países representados aqui no Brasil, em Belém do Pará. A gente chegou a conversar um pouquinho antes, falei da dificuldade que a gente está com uma medida provisória aí que pode reduzir em 80% a viabilidade da geração distribuída, às vésperas, e a Renovera
ela conseguiu se posicionar muito bem no mercado justamente com essas dificuldades que foram enfrentadas pelos integradores com relação à regulamentação. Então, é o que eu falo, a gente nunca pode ter o copo cheio, né? Então, assim, eu mantive aquela minha expertise em trabalhar com legislação, né? Advocacia hoje não é meu foco, É mas ferramenta, né? é ferramenta, Sim. justamente. Então, eu mantive e consegui estruturar toda a minha energia em regulamentação do setor elétrico, voltado ao segmento da energia solar, em resolução, em legislação. E isso trouxe para a Renovera hoje o nosso carro-chefe, que é o Renault Advisor, que é uma consultoria especializada em energia solar. Então, a gente consegue auxiliar os integradores, auxiliar, inclusive, pessoas que queiram construir usinas próprias, a fazerem parte hoje do mercado de geração distribuída, do mercado de energia solar. Né? E ao mesmo tempo, aquela responsabilidade do ESG, né, da responsabilidade ambiental, conscientizar, eu acho que isso é um propósito da Renovera, a gente tem que trabalhar muito a importância da transição energética. A gente está vendo apagões agora recentemente que aconteceram na Europa, países considerados estáveis, e isso não vai demorar para acontecer aqui. Espanha, Né? Portugal, né? Espanha e Portugal. Coincidência também solar bem acentuada. Então, assim, a gente vê o potencial aqui, só que a gente lida com conflito de interesses entre concessionárias, lobbies dentro da política brasileira, dentro das agências reguladoras, mas a gente bate de frente. A gente coloca isso. A gente temos clientes que falam assim: ah, poxa, mas vocês querem só ganhar em cima? Não, nosso propósito é resolver o seu problema. Nosso propósito é trazer solução para aquele problema que está sendo gerado ali. Então, a gente quer uma coisa mais macro. Não é simplesmente uma empresa em que eu gero o meu negócio ali. Entendeu? Eu vendo uma usina, beleza, eu tenho meu lucro ali, não. A gente quer um negócio maior, um negócio que reverbera aí no mercado e como uma empresa que luta pela transição energética, né? Que luta por energia limpa, que luta tem a sua contribuição aí no aspecto socioambiental, né? Perfeito. Então, eu falo que não foi uma experiência para mim. Eu que venho de um mercado em que eu sempre estou nos bastidores, então assim, eu não estava acostumado com a gestão, né? Então quando aquilo, eu até há pouco tempo, o Rodrigo está aqui comigo, eu não conseguia falar que eu era empresário, porque para mim era estranho. Então ainda falava, eu sou advogado. Então me posicionar como CEO, então isso foi todo um trabalho que a Renovera me trouxe e que me deixa cada dia mais realizado. E a cada dia que a gente consegue destravar um projeto, que a gente consegue fazer com aquela geração ali, poxa, a gente teve um projeto recente que tinha sido barrado por uma concessionária em Minas, a gente fez a contestação e em 2 dias a gente conseguiu a liberação da usina. Então, assim, isso pra gente é muito prazeroso e vai muito além de mero aspecto financeiro. Né? E aí eu sempre gostei de liderar, sempre liderei, mas a gestão empresarial, a gestão de uma empresa é completamente diferente. Então, você que está acostumado, com certeza encontra as dificuldades ainda, imagina para mim que, assim, basicamente coloquei esse chapéu há 1 ano e meio. Eu sempre estava acostumado com departamentos, apesar do compliance, ele tá naquele giro total, ser o gestor, aquilo me trouxe poxa, sou dono da empresa, agora sou CEO, eu tenho Capital Venture para ir atrás, eu tenho que caixa, fluxo de caixa, EBITDA, e aí vinham várias coisas e ainda é desafiador. Mas eu acho que são os desafios que justamente trazem as melhores coisas. Então, assim, eu acredito muito. E a formação da equipe para mim é muito prazerosa. Então, assim, eu acredito muito na liderança humanizada. Eu acredito muito. Não é o líder bonzinho, é aquele líder que sabe separar a hora que ele tem que falar. Olha, teu trabalho, a tua entrega depende disso, né? Mas não é aquele que vai enfiar uma arma na cabeça da pessoa para entregar o que precisa ser entregue.
Então, é um ambiente gostoso. Então, eu falo muito isso quando a gente vai fazer alguma entrevista, né? Ou tem algum gerente, ou algum outro profissional da empresa vai fazer entrevista, que é o prazer que eu quero que as pessoas tenham em falar assim: poxa, eu estou fazendo uma entrevista para ir trabalhar na Renovera. Poxa, eu quero entrar na Renovera. Igual várias empresas que eu já fiz entrevista, eu falo, poxa, eu quero entrar lá. E não por benefício, porque hoje a gente trabalha muito saúde mental, a gente tem NR01 e eu preservo isso demais no nosso dia a dia. E, e eu quero que a Renovera seja uma referência também de posto de trabalho, né? Que seja uma referência para influenciar as pessoas que queiram trabalhar com o meio ambiente, que queiram trabalhar com energia solar, que ela seja essa referência. Então, eu batalho isso todo dia, né? E é muito desafiador para mim. Assim, é muito desafiador. Me traga dicas, né? Me traz dicas, porque Uhum. realmente essa questão regulatória a gente tem que ficar em cima todo dia. A gente tem um jurídico, né? Que por mais que hoje eu tenho que ficar no operacional do jurídico, porque eu que tenho total expertise para lidar, mas que a gente treina ali para lidar todo dia com essa parte de regulação. Sim. Mas é o que a gente lida com o dia a dia, né? Uhum. E aí dentro a gente tenta entrar ali numa casinha para conversar com a ANEEL, para tentar entender o que está acontecendo, para ir no Ministério de Minas e Energia, para tentar ver o que está acontecendo. Poxa, colocar na cabeça que a gente tem aí supremacia do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele tem direito ao acesso à geração distribuída, né? Então não tem como o direito não ser a minha ferramenta, né? Sim. Então, E o desafio, eu vejo, principalmente nesse segmento, a gente tem uma atuação bem direcional na área de agronegócio. E o grande desafio que a gente visualiza nesse segmento é educação. É educação, a venda educativa. Principalmente quando você lida com novas tecnologias, né? uhum, Não sei se dá para falar que a energia solar é uma tecnologia nova. De fato, já está conosco há bastante tempo no Brasil. A regulamentação já vai fazer quase 20 anos, se eu não me engano. sim, 95, É, vai fazer 30. 30 anos já. Então, imagina, a gente já está na fase adulta da geração de energia solar no Brasil, no Prime, né, com 30 anos. E mesmo assim, o desafio ele é diário de você educar tanto o parceiro, o associado, o colaborador ou o cliente final, né, sobre as modalidades Uhum, de geração distribuída, entender qual é a vantagem em médio e longo prazo, que não só do seu ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista ambiental, que você precisa realmente, já no mercado corporativo, conscientizar empresas que é possível direcionar um investimento. A gente fala sempre de seed capital, né? Tanto para empresas que estão nascendo ou para adoção de uhum, novas tecnologias de empresas antigas. Imagina você convencer, por exemplo, uma usina sucroalcooleira uhum. que tem parte da energia a partir das caldeiras, né, da usina, que é importante ele ter uma matriz diversificada Sem também, dúvida. né, com geração distribuída a partir de usinas solares. E essa composição, sob até o ponto de vista tributário, ele é interessante para a operação de uma agroindústria. E essa educação sobre a nova tecnologia, a gente opera na área, principalmente de telecomunicação, na área rural, com a RWE, e a gente entendeu que a principal vantagem competitiva que a gente tem que comunicar no início de um relacionamento comercial é a abertura dessa nova tecnologia de forma, entre aspas, subsidiada. Sim. É o que eu falo. Muda o CAPEX para o OPEX. Os Estados Unidos é uma tendência muito forte, o Rent as a Service, né? Você locar como solução. E essa era exatamente a minha pergunta. Qual o modelo de negócio hoje que a Renovera tem visualizado e quais parceiros financeiros são interessantes exatamente para poder ofertar essa solução para empresários, Uhum, empreendedores, empresas que
temem o CAPEX, né? Poxa, eu vou tirar o dinheiro do meu capital de giro, o meu fluxo de caixa livre, para investir numa tecnologia que eu tenho um retorno de médio e longo prazo. Então é esse desafio que financeiro, né? Principalmente Sim. no início de um relacionamento contratual que a gente como empresário, empreendedor, gestor tem que identificar no mercado parceiros estratégicos, né? Poxa, qual é um fundo de investimento que eu possa trabalhar sem depender aqui dos projects finance de BNDES, E a gente tá, nós enquanto Renovera também estamos nessa fase, né? Uhum. 1 ano e meio, a gente veio trabalhando na construção, até então eu queria só intermediar equipamentos fotovoltaicos, e aí justamente o problema com a regulação foi o que me deu o estalo, de falar, peraí, tá faltando aprendizado, tá faltando educação, com relação ao contexto geral da energia solar. E aí, quando me trouxeram um problema relacionado à inversão de fluxo, que é basicamente aquilo que a usina gera não é o suficiente para ela não consome, então tem que voltar para a distribuidora. E essa volta pode vir a trazer danos à rede elétrica, não necessariamente que vem, né? Então a gente aí me aprofundei em estudos, em questões processuais para tentar reversões, porque a gente teve vários casos que a gente conhece de integradores, que são aqueles que vendem os projetos, de fechar, porque não consigo mais vender. Eu não tenho projetos mais homologados. Né? A concessionária não homologa, não tenho o que fazer. E eu fui ver que não existe uma empresa especializada no segmento de consultoria em energia solar, né, com um programa técnico, tanto na área de engenharia quanto na área jurídica, para levar essa solução para o mercado. Então, na hora, eu chego com o meu comercial e falo assim, gente, eu tive uma ideia. Eu sou muito assim. Eu tive uma ideia, capita o que eu estou falando e vê o que vocês fazem com isso. E aí foi onde a gente criou o Renault Advisor, que, né, é um dos serviços, que é essa consultoria, justamente para resolver o problema. E a gente vê, inclusive, entre os integradores. Né? E a gente já montei turma com curso, para dar curso para esses integradores, porque hoje a gente fala o integrador 2.0, que é um integrador que é um consultor em energia também. Ele precisa saber. Ele precisa saber que vai além da venda, propriamente dita. O integrador seria semelhante a um representante É um na operação. representante. Então, Sim. dentro da operação, eu posso ter, por exemplo, o Guilherme pode ter uma loja que vende projetos, mas Sim. eu sou só o dono da loja. Né? Eu terceirizo o projeto para um engenheiro, para a TRT, terceirizo a construção da usina para a equipe técnica montar, e tem uma empresa aí que faz a gestão, a operação da usina. Então eu sou o integrador, mas existem engenheiros elétricos que fazem todo o contexto, né? Eu falo que é um pessoal muito de campo, que é aquele pessoal que vai a campo, vai fazer dimensionamento, vai fazer projeto, vai fazer venda. Então realmente, e as normas e a regulação, ela está muito associada a esse técnico. Tanto é que eu falo que a gente tem engenheiro de campo na nossa equipe, mas a gente tem engenheiro de mesa, que é aquele engenheiro que destrincha o projeto inteiro, mas de acordo com a resolução da ANEEL 1000, que hoje é a que rege, de acordo com o que a concessionária determina para a geração distribuída dela e de acordo com a lei do marco divisório da mini e micro geração distribuída, que é a 14300. Então, ele segue isso também. E que é muito difícil para aquele cara que está vendendo, tá indo atrás, tá correndo, tá buscando e ainda tem o projeto barrado. Então, a gente achou aí essa brecha que virou o carro-chefe. Né? Então hoje virou o carro-chefe e, consequentemente, hoje a gente está já com o Renault Invest para lançar no mercado, que é justamente para trabalhar com usinas de investimento, mas é para levar pro consumidor, pro cliente final, que a usina de investimento vai além de produzir a própria energia e vai além de uma renda fixa. É vantajoso? É um dos melhores investimentos que você vai encontrar. Tá? Hoje uma usina, eu estou falando uma usina de microgeração, de 75 kW pico, ela vai girar em torno de 250 mil a 280 mil reais, isso vai depender muito de solo, né, dimensionamento, quantidade de placas, tudo.
Ela vai se pagar em 2 anos e meio a 3 anos, porque de 2021 para cá o preço dos equipamentos baixaram muito. Hoje todos da China, né? E você tem aí uma distribuição própria, ou para o seu galpão, ou para vender, de 25 anos, que pode te gerar aí um faturamento de 6 a 7.500 reais por mês. De 20 a 30% ao ano. Se você for pegar o aluguel como investimento, uma casa de 1 milhão, você vai alugar aí por 4, dependendo do lugar, 5,38 mais ou menos. Então, assim, no quesito. Eu fui ver muito isso, no quesito ponto, o que o investidor vai buscar? Vai buscar lucro, né? Rentabilidade. Mas eu quero mostrar para ele um pouco mais. O que ele pode estar fazendo pelo meio ambiente? O que a gente consegue alocar se ele tem uma empresa que trabalha com energia limpa? O que a gente consegue colocar isso num ESG se ele não tem, né? E isso é muito, fica um pouco difícil de levar, mas eu vejo que o pessoal está aberto a ter essa visão, né? Não só do lucro em si. Hoje a gente não precisa, tem gente que acha que precisa de solo para fazer usina. Não, então tem um cara que tem um barracão que ele aluga por 5 mil reais. Ele pode fazer, se ele tiver um telhado bom, eu consigo fazer uma usina no telhado dele. Casa, você pode fazer uma usina no telhado de casa, entendeu? Consumir e vender o restante. A gente não fala nem vender, né? A gente fala comercializar. A energia não se é vendida, né? Ela é comercializada e alugada, né? No caso, a gente faz a locação. Mas, e aí colocar, olha, o tanto que você está gerando, o tanto que você está consumindo, está deixando de consumir, né? E aí você não vai trabalhar com tarifa vermelha, bandeira vermelha, igual a época de seca, as termoelétricas têm que trabalhar mais, consequentemente o custo é mais caro, e agora a gente está trabalhando com uma bandeira vermelha, então a energia está lá em cima. E na solar não tem isso, a partir do momento que você tem a sua ali, né? Por enquanto, né? A gente sabe aí que tem que a gente fala que eu trabalhei muito com tributário, então eu falo que a gente está meio que numa regulação do setor tributário com o segmento solar. Então a gente tem que ficar ali de olho todo dia, porque para sair uma MP e ir para aprovação é muito rápido. Então a gente tem que ficar acompanhando tudo isso. É um cenário que deveria ser estimulado, deveria ser fomentado, né? Subsidiado até. E a grande preocupação, eu já visto o cenário político, é a gente ter a atividade onerada de forma injusta, né? E sem planejamento, com tarifas adicionais ou entraves burocráticos, né? Que a gente chama de barreiras não tarifárias, Não né? A operação. Elas não são tarifárias, mas o encargo que cai sobre o empreendedor é muito maior, né? Antes uma tarifa. Porque isso que a gente vê com a inversão de fluxo. A gente tem caso de cara que perdeu 15 usinas. E aí eu falo, gente, são 15 usinas gerando energia limpa, gerando, trabalhando em cima da transição energética, COP30. Eu falo, poxa, aí a gente fala, que país é esse? Né? E isso que eu acho legal, né? Até dentro do nosso time comercial. A gente fica revoltado com isso, então a gente trabalha para resolver mesmo. Então, assim, a gente fala muito, a gente bate muito em cima da Renovera isso. A Renovera não é preço, Renovera é valor, Renovera é solução. A gente tem a solução para o seu problema. Você precisa da solução? Então você está no lugar certo. Entendeu? Então a gente bate muito em cima disso. Porque a gente estuda com muito afinco aquilo que a gente quer entregar, né? A gente quer que essa barreira seja transposta. Então, hoje, por exemplo, né, a gente vindo para São Paulo e nos grupos que a gente tem de fotovoltaico, uma MP 1300 está para ser votada no Senado e ela justamente reduz de R$ 1 cada quilowatt produzido na usina para 36 centavos. Ou seja, ela cria 80% de inviabilidade do projeto. Então, como que você vai levar isso para um investidor, por exemplo? Sim. Aquele cara que quer só investir, ou um cara que quer falar assim, não, olha, a gente sabe todas as vantagens de trabalhar com ESG, eu quero que a minha fábrica produza a própria energia,
né? De forma, hoje a gente vê algumas campanhas de energia justa e para todos, e não é o que acontece, né? Eu quero que produza a própria energia, eu quero também fazer é, captação de água de chuva para poder reutilizar. E aí você vê, poxa, o cara está fazendo um trabalho pensando no ambiental, pensando economicamente ele reduzindo o custo aí de 50, 60, 70, 80 mil em energia, qual que pode ser o aumento de geração de cargos e vagas de emprego? Então tem todo um mercado que é um efeito dominó. É um ecossistema que pode ser prejudicado por uma tarifa discricionária sem nenhuma métrica. E é uma tarifa sem métrica, é uma tarifa sem embasamento jurídico, sem embasamento legal, que pode afetar uma lei através de uma MP, então que a gente entra em outros critérios de discussão. E que assim, a gente vê realmente que os integradores têm uma movimentação forte, mas na hora que chega ali em cima, acaba enfraquecendo e todo mundo tentando pedir socorro. Não façam isso, né? A geração distribuída vai acabar ou vai monopolizar, o que é absolutamente contra o que a resolução diz hoje e o que a 14300 diz hoje, né? Então aí virão discussões de outras formas, que hoje a Renovera também já trabalha com isso, em ter uma ação conjunta, né, com o máximo de integradores possíveis, para falar assim, olha, nós somos uma turma aí de 100, 200, 300 integradores e a gente vai bater o pé que o negócio está errado. A gente vê a evolução dos sistemas de armazenamento, né, das baterias. A gente já tem um mix aí com baterias de lítio, chumbo ácido, alguma de base alcalina. Essas tecnologias, até que ponto elas podem, ou em quanto tempo, viabilizar a geração de energia off-grid, fora da rede, né, pública, então não dependendo mais das concessionárias ou desse ambiente político, né, e, de certa forma vinculando uma insegurança jurídica e econômica na operação. É possível a gente conceber essa alternativa a um cenário jurídico, econômico, tributário desfavorável com a operação off-grid? É possível. Eu vejo que é possível. A off-grid hoje é o melhor dos mundos, principalmente com relação ao problema da inversão de fluxo, né? Então não há discussão se você tem um sistema off-grid. Então esse é o melhor dos mundos, mas tem um custo de matéria-prima em um aumento aí de 40%. Capex, então que ainda não é bem visto no mercado, né? A gente tem distribuidores que trabalham muito com essa questão do armazenamento, a gente vê nessa parte de regulação trabalhar com armazenamento, mas o que eu acho é que pode de repente ter algum favorecimento tributário, né? Alguma questão em que possa ou diminuir o custo de aquisição, né, do sistema, ou mesmo, olha, quem trabalha com o sistema off-grid tem aí tantos benefícios fiscais, porque justamente vai sair da rede elétrica a distribuição, tudo. Mas no meu ponto de vista, do que eu vejo o cenário, não é nem o que as concessionárias querem. As concessionárias, elas tentam captar e conseguem, via BNDES, tem uma concessionária de Minas, captou 4 bilhões para construir usinas de 5 megas em vários locais do estado. Então a gente vê que é a monopolização da energia solar. E é um absurdo, porque aí vai voltar a ser tarifada, vai voltar... Assim, ela vai seguir, vai voltar para a estaca zero. Aí não vai ser transição energética, né? Ela vai dominar... Imagina, uma concessionária dominando o solar, que hoje, por direito, é uma geração distribuída daquele consumidor que deseja ter aquisição. Ele tem direito ao acesso a essa distribuição. Vendendo isso, comercializando isso livremente, de acordo com as regulamentações internas que ela diz ser direcionada de acordo com a ANEEL. É um atraso muito grande para aquilo que a gente vai debater com muita urgência na COP30. Sim. A COP ela vai ser realizada em Belém, né? Agora, se não me engano, é outubro? Final de outubro. E até tem se falado bastante sobre a falta de infraestrutura na região. Quarto a 100 mil reais,
para todo período. A Renovera estará na COP30, falei com o meu diretor comercial, que é meu sócio. Falei, vamos, e além o acesso comum é muito burocrático para a COP30, eu não imaginava que fosse de tamanha burocracia, o acesso de realmente aquele que é do setor do segmento de energia solar aqui no Brasil até o acesso, justamente. E aí quando a gente for ver estadia e voo, o mercado se aproveita e aí a gente não vê... Tanto é que 25% das delegações só confirmaram presença até agora. Sim. Justamente pelo custo elevado. Teve casos de quartos em residências custar 200 mil pelo período. É um negócio assim, surreal esse aproveitamento. Parece que o governo tem atuado agora, inclusive para sancionar isso, porque vai em desconformidade com tudo. Mas já deixa a gente, tipo, é o país das águas, é o país do sol, é o país da Amazônia, vai estar no meio, de Belém do Pará, e que tinha que conseguir o maior número de delegações, conseguir os maiores acordos ali com a ONU com relação à transição energética, entre outros meios aí relacionados ao meio ambiente, mas eu não vejo o empenho que eu acho que merecia. Quando eu soube, o ano passado, que a gente soube que ia ser aqui, eu achei que fosse um negócio que ia ser bem surreal. E tá surreal, só que no quesito, no déficit do negócio. Então a gente está assistindo daqui, e aí é que eu falo, medida provisória, as coisas vêm à beira de uma COP30 e parece que, tipo, gente, vamos fazer aqui por quê? Sem governança social ambiental nem para o ente público, E agora a exigência da iniciativa privada para que se enquadrem aos padrões ESG, Environmental Social Governance. Essa sigla ela não pode ser somente meramente figurativa. É que a gente fala do Green Wish, que é tipo, eu tenho ESG, eu trabalho com ESG, tá? Minha empresa é ESG. Mas beleza, eu jogo o lixo ali, faz descarte de qualquer forma. Ou mesmo a iniciativa pública não apoia, Com políticas regulatórias favoráveis. A gente fala, tipo, a gente não tem uma iniciativa pública com relação ao financiamento. Existem financiamentos fotovoltaicos para usinas, mas assim, hoje é visto, não tem um financiamento concreto público, por exemplo. Sim. Tem alguns pequenos, dificilmente vai conseguir uma usina aí financiada, que se paga pelo período em que teria um payback justo ali da construção da obra, mas os bancos também, então assim, os juros estão altíssimos, a gente trabalha com a gente tem essa parte de intermediação na venda de equipamentos, nós temos 10 distribuidores que a gente trabalha, que fazem financiamento, mas existe usinas que a pessoa vai financiar 30, ela vai pagar 120 no final. Usinas não, Aí já até, às vezes, projeto residencial mesmo. Perfeito. Então, assim, são juros altíssimos. Então, aí quando você vê que uma concessionária consegue 4 bilhões com o BNDES, eu, Renovera, não tenho nem cartão BNDES. Então, assim, eu que tô aqui lutando, dando a cara a tapa, tentando brigar pelo mercado de energia solar, defendendo o integrador, trabalhando para resolver problemas de regulação. Então, assim... realmente fica difícil e tem que bater de frente. Eu acho que o segredo está nisso, Tem que bater de frente, tem que mostrar que isso não é um caso vencido pelo sistema privado, que seja ali por lobbies, enfim, que existem ali dentro. Então a gente frustra, e eu acho que isso é do empreendedor. A gente tem aquela frustração, mas você dá aquela respirada e fala, não, vamos em frente. E eu, assim, tenho uma equipe muito nessa vibe. A gente tem uma equipe muito nessa vibe e isso eu acho que faz todo o diferencial para que eu siga em frente, porque hoje, para mim, não existe outra opção que não seja a Renovera. Então, assim, é a Renovera, é energia solar, é energia fotovoltaica, é o ESG, então, assim, e a gente vai continuar trabalhando e transpondo as barreiras que a gente precisa transpor. E fazer as alavancagens que a gente precisa fazer. Vale a pena olhar para o mercado da América Latina hoje? Vale. A Argentina retomando a rentabilidade das operações
Uruguai, Chile, Colômbia, são A Argentina países agora está um interessantes. pouco instável, né? Com essa perda do Milei em Buenos Aires, então gerou uma certa instabilidade. Mas Chile, Uruguai, Paraguai vale a pena trabalhar. Inclusive os Estados Unidos não tem uma geração distribuída tão acirrada enquanto nós aqui no Brasil temos. Então tem possibilidade de trabalhar isso em outros países. A América Latina é fantástico, né? Em países, obviamente, ali que a gente sabe em que tem um contexto econômico menos instável, né? Mas Estados Unidos existe essa possibilidade. Europa, por exemplo, Portugal não tem grande distribuição de energia. Outros países, França, Espanha, são os países que mais sofrem com os apagões. Então isso pode ser levado também. E os Estados Unidos agora está complicado também, né? Porque o problema é que o material vem todo da China, né? Então a gente não tem ali, vamos imaginar que a gente tem um negócio para fazer nos Estados Unidos, mas a gente não teria ferramenta para levar, né? Com essas questões de tarifaço. Mas outros países sim, América do Sul com certeza. Interessante. Hoje a gente tem uma atuação muito focada em adquirir equipamentos via Zona Franca de Manaus. Algumas empresas nossas, a gente consegue direcionar a importação pela Zona Franca. A Zona Franca você tem isenção, né, nas importações de tributos federais, estaduais. É a melhor via. E o redirecionamento desses equipamentos no formato de locação com transferência de mercadoria entre filiais e matriz, você consegue usufruir da possibilidade de importar com isenção tributária via Zona Franca e redistribuir esses equipamentos no padrão de locação, sem venda. Como é que é hoje o modelo de negócio da Renovera? Como é que vocês operam? Hoje a gente não tem um modelo de negócio de locação de equipamentos, por exemplo. É super interessante, não tinha... ninguém tinha me falado nada nesse sentido, mas é algo que pode se pensar como que a gente iria operacionalizar isso, né? Hoje qual que é o modelo, né? Além da consultoria, se a gente vende uma usina, vender o equipamento através de uma distribuidora. Sim. Né? A gente tem distribuidoras conveniadas com a empresa, então a gente compra os equipamentos ali e aí faz a construção da usina. A usina é propriedade do investidor ou do cliente final, enfim, daquele que está comprando ali a usina, assim como material. Né? Então, a possibilidade de locação, acho que é algo a ser pensado. Sim. E tentar entender como que a gente coloca isso no mercado. Né? Como o diferencial acho que já tem, né? A gente consegue trabalhar muito no preço do equipamento. Né? E como que a gente consegue locar. Eu acho até muito interessante, pensando em que a gente não tem problema durante 25 anos. Né? Tanto é que contratos quando a gente trabalha aí com gestão, com essas coisas, a gente trabalha com 25 anos de contrato. Então, pensar em um leasing, alguma coisa nesse sentido, faz sentido. Sim. Aí você vira um RaaS, né? um Rent as a Service, uma locação como solução. Faz muito sentido. E você pode modular a precificação com base no retorno do investimento, que a gente faz em torno de 5, 6 anos, retorno do investimento para a nossa operação, e com contrato de 10 anos renovável por mais 10. E hoje, com essa estrutura, a gente consegue financiar essa operação com fundos multimercado fora do Brasil. E o recebível aqui no Brasil, ele ser a garantia para captação fora. Então, e lá a gente consegue ter acesso a um custo de capital, a juros de 6 a 12% ao ano. Diferente da nossa Selic aqui, a partir de 15%. Melhor dos mundos. Mesmo você conseguir o BNDES, não vai ser menor que 15% atualmente. Então, essa modulação, você investir no Brasil, tendo uma operação fora, pensar em captação de recursos, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Hong Kong, aí você consegue acessar até o mercado de capital da China, através de Hong Kong. E as empresas que são abertas fora do Brasil, você estabelece elas como sócias da sua operação, então você tem a coligada no exterior e ela nacionalizada com o CNPJ no Brasil, tendo a estrutura de holding não financeira com a participação da sua empresa no Brasil. Essa estrutura é importante porque você consegue captar o recurso lá fora, o recurso vem como investimento.
de uma empresa que é sócia. Então, como multinacional, o dinheiro vem como investimento, você não paga imposto. E você pode retornar esse recurso para fora do Brasil como distribuição de dividendos, novamente sem pagar tributos ainda. Por enquanto. Então, a gente tem essa diretiva de montar essa estrutura para as empresas, indústrias e especialmente dentro do capital produtivo, né? Então a gente opera com indústrias alimentícias, metalúrgicas, farmacêuticas, de infra, entra a parte do segmento de energia. E o primeiro passo é exatamente você ter essa presença fora do Brasil. Aí começa, abre lá uma coligada no exterior, você vai pagar aí de 3 a 6 mil dólares por ano, que não é um custo hoje proibitivo para uma empresa brasileira até de pequeno porte, né? Pequeno porte eu falo que está no lucro real já. Então, está no lucro real, está faturando mais aí de 10 milhões, tem um custo de 30% com insumos, matéria-prima, então você deveria estar no lucro real, se já não está. Mas aqui, principalmente quando a gente pensa em diversificar, disseminar novas tecnologias, esse formato do OPEX, né, da alocação, não só pelo ponto de vista tributário, mas para o acesso à tecnologia, sem o consumidor final precisar ter esse desembolso. E hoje, num cenário em que o mercado financeiro não está favorável absolutamente ao empreendedor, o mercado financeiro no Brasil, então você, de certa forma, fomenta o seu cliente. E esse é o grande desafio que a gente tem que pensar em estruturar e educar, no final das contas, sobre as vantagens competitivas. Assim, faz todo sentido. Todo sentido. Porque o cliente ele tem essa dúvida ainda. E aí são as pessoas que vendem de forma errada, né? A gente teve uma reunião com um cliente que queria uma usina, estava cotando, a gente foi mostrar os nossos, né? Mostramos os nossos diferenciais, né? Desde gerir o projeto até a construção. Ele, mas uma outra empresa que eu orcei falou que eu ia lucrar 7.500 por mês. Falou, olha, não tem essa chance. Isso é muito remoto, só se tiver aí um uso 100% de locação, é difícil. Então a gente tem um mercado que vende de forma muito errada. O mercado da energia solar, entre 2019 e 2022, ele foi muito queimado, né, por maus profissionais, né, que queriam vender energia solar a todo custo, sem entender do segmento, sem entender de regulação, sem entender como que aquilo funcionava. Né? Então hoje o mercado livre ainda é um caso a ser estudado, a questão das usinas também tem que ser muito bem estudada, porque tem integrador que vende, tipo, pode fazer, pode pagar 250 mil que eu te garanto que você tem 6 mil todo mês, e ele não tem quem comercializa aquilo. E aí? Aí o cara tá com um projeto, tá com usina construída, sim, desembolsou, tirou aquilo que até então era investimento para ele, e não tem o que fazer. E a gente tem casos de projetos construídos, usinas construídas sem homologação, que aí a gente tem que correr atrás para homologar, porque o cara já perdeu um ano de geração de crédito, em razão, por exemplo, da inversão de fluxo. Então, assim, é um mercado que precisa ser trabalhado, mas eu falo nessa questão também da educação daquele que está por trás do mercado, né? E a gente trabalha muito essa transparência na Renovera, tem projeto pra gente que chega e a gente leva e fala, olha, não tem o que fazer, porque tá errado. A concessionária tá certa aqui. Perfeito. Porque tá errado. Então, não é simplesmente, vem o projeto, a gente faz a análise, vamos montar uma contestaçãozinha para deixar ali ele satisfeito, né? Porque a gente fez o trabalho. Não, o que não tem que ser feito, a gente demonstra a gente pontua cada erro. Para justamente ele tentar ou reformular o negócio dele porque ele está trabalhando de forma errada, né? Ou que ele procure um outro profissional, se ele tem engenheiro terceirizado ou não, que saiba fazer o projeto de acordo com as normas técnicas, né? Então, é essa dificuldade. Agora, a gente pode criar, eu acho que tem essa necessidade de criar esses dois mundos, porque sim, hoje a gente só tem um, né? Hoje tem ali do investidor que tem que desembolsar, ou ele também acaba financiando parte do projeto e vai pagar aí a longa data. E essa questão da locação é um outro cenário, é um cenário novo, é um cenário que pode ser estruturado, é um cenário que a gente pode levar de repente com mais facilidade, contextualizando
Eu acredito muito. Até o fluxograma ideal seria o projeto técnico, você protocolar e ter a aprovação da concessionária, perfeito? Hoje a gente orienta esse fluxograma. Projeto, dimensionamento, projeto, homologou, e é nosso interesse vender equipamento também. Perfeito. A gente não vende equipamento se não tiver o projeto homologado. Entendeu? Aí homologou, vende projeto. Teve problema com inversão de fluxo, ou foi indeferido por alguma questão técnica, aí a nossa consultoria entra em ação também para poder resolver esse problema. Mas existem casos que ele tem um parecer de acesso. O parecer de acesso não é homologação. Entendeu? O parecer de acesso é justamente, olha, não, ali tem uma acessibilidade, tem uma rede trifásica perto, tem um transformador, ele não é homologação, é diferente. Mas tem integrador que não fala isso para o cliente. Fala, a gente já tem o parecer de acesso, pode comprar os equipamentos e eu construo a usina em 7 dias, recebe, aí vem poxa, não homologou por inversão de fluxo. Aí não funciona, fica lá parado. E nisso, as placas, obviamente, apesar de hoje o material ser muito bom, né, ter anos de garantia, né, a gente coloca ali mais placa suja, tem que ser limpa, inversor é caro. Né? Então aquilo fica exposto, sem estar funcionando, sem estar gerando receita. Então eu falo, essa é uma conscientização geral, eu falo que é uma conscientização do ecossistema. E sempre que eu gravo vídeos, alguma coisa, eu falo muito da Renovera estar do lado do ecossistema solar. Né? E eu vejo essa relutância no integrador quando manda algum projeto pra gente, porque ele acha que a gente vai estar colocando defeito no projeto dele. E pelo contrário, eu entendo perfeitamente aquele integrador que é campo, que é o que bate chão, que vai no sol quente, que vai trabalhar, mas ele precisa da assessoria ali legal, porque hoje, se ele não virar um consultor de energia, ele vai se perder no mercado, ele vai se queimar porque vão acontecer 1, 2, 3 projetos errados, depois não vende mais, e vai ficar aí. Então a Renovera, ela vem com essa alavanca de trazer justamente a renovação. Então a renovação veio, olha, você me trouxe agora uma questão para a gente trabalhar locação, trabalhar equipamentos, como que a gente pode fazer isso, como que a gente... É novo, é renovação. Então é isso, é estar aberto a isso e levar isso para o mercado. E testar, né? A gente tem essa direção bem integrada à nossa cultura, de pensar desde do protótipo. Né? A gente hoje tem 10 protótipos em andamento na parte de agronegócio. A gente tem hoje 3 protótipos, fase final de homologação de sistemas construtivos com heavy steel frame, com viga, e focados principalmente em construção civil, mas em escala, aí vira Construtec. Aí a gente está na última revolução industrial aí da construção civil e na última revolução industrial com o agronegócio. A gente tem hoje a inteligência artificial, que deve obrigatoriamente ser integrada como ferramenta essencial de redução de custos, controle de perdas, homologação de qualidade e entrega, porque exatamente no final o usuário, ele quer performance, ele quer controle de perdas, ele quer aumento de rentabilidade da operação. E quando a gente direciona como público-alvo empresas que precisam, além do ESG, além da responsabilidade, né, da governança social e ambiental, ele precisa que essa tecnologia faça sentido econômico. Sim. Porque senão você não vai ter engajamento, não vai ter tração na política. Uma área que a gente bate muito o pé e que eles esquecem totalmente do fotovoltaico é a construção civil. Sim. A construção civil, ela deixa um pouco de lado o fotovoltaico, ao invés de poder ofertar um como solução empreendimento. Sim. Olha, a gente tem um empreendimento com solução já com fotovoltaico instalado, que vai reduzir aí em condomínio X, por exemplo, de energia. Ou já pode na planta, por exemplo, de um prédio, já ofertar isso. Mas o que a gente já ouviu, porque eu já cheguei a ter reuniões com relação com empresários nessa área. Mas aí fica difícil, porque a gente vai entrar já no aspecto de condômino, né? Para distribuir. Eu falei, não, vende junto. Vende junto. Você não vende na planta sem construir?
Vende junto, depois coloca lá, aloca lá, aquilo ali vai deixar... Como vai a ter parte uma hoje de tratamentos valorização. de lixo também, de resíduos, né? Tudo. Orgânicos, não orgânicos. Entendeu? Aquilo ali vai ter uma valorização de Sim. mercado no empreendimento muito alta. Assim como a gente vê que casas, por exemplo, hoje, que tem um sistema fotovoltaico, consegue aumentar em 20% o valor dela de avaliação no mercado. Sim. Né? E a parte tanto elétrica quanto de aquecimento da água, né? Com o aquecimento da água. Porque isso vai trazer uma economia geral, né? Uhum. Então, um prédio, por exemplo, que aí tem 20 andares, que distribui aí cada andar, vamos pensar em um pequeno, aqui em São Paulo é pequeno, um andar com 4 apartamentos, né? Então, assim, que distribui isso por 20 andares, imagina o tanto que aquilo consome, né? E aí você coloca as áreas comuns, piscina aquecida, né? Água, enfim, a economia que isso gera para o sistema e o contexto de estou gerando energia limpa. Sim. Né? Então isso eu acho que falta também o mercado ali. A gente tem trabalhado nessa questão da construção civil. Você tocou no assunto, eu lembrei e assim, se for, eu falo assim, poxa, mas seja racional um pouco, porque não tem como isso no aspecto econômico também não trazer vantagem no aspecto econômico. Então a gente é aquilo lá, né? É o empreender, a crença. Eu tenho a crença que esse é o mercado que pouquíssimo explorado, né? E que a gente tem esses diferenciais de correr atrás de soluções para vários segmentos do mercado, né? O agro é uma outra parceria do fotovoltaico fantástica. Eu comentei contigo mais cedo, a gente tem uma operação de fazendas verticais de criação de hortifruti granjeiro, gado e laticínios em fazendas com massa verde vertical. Uhum. Então, talvez ficou um pouco complexa a exposição, mas a ideia é a gente ter uma fazenda com produção intensiva, lembrando muito os kibbutz lá em Israel, que são aquelas áreas, aquelas circunferências verdes no meio do deserto. Eu até tive recentemente em Israel, fiquei quase 2 semanas lá no meio da guerra. E a gente, além dessa tecnologia, né? E falo que a vida do empreendedor é fácil, né? Tinha que dormir no hotel vestido com calçado. Pra poder ir pro bunker quando fosse acionado. Isso aconteceu 2 vezes. No começo eu estranhei, né? Pô, dormir calçado, e era interessante a reação das pessoas. Tinha senhoras lá que estavam na boa lá. Aí tinha jovens assim que ficavam desesperados. E quando você via a senhorinha calma, você ficava mais calmo. Acho que é normal. Isso. Eu fui para Jerusalém, Tel Aviv, e também fui a alguns kibbutz ali perto da Palestina. E a gente vê um sistema, né, multissetorial de tecnologias integradas. Um dos que mais me chamou a atenção foi um sistema de gotejamento subterrâneo com gravidade reversa. Nossa, fantástico. Através de sistemas eletromagnéticos, né, a água ela tem uma composição eletromagnética própria, e desenvolveram um sistema que o gotejamento ele é subterrâneo para diminuir a evaporação, e essas esteiras eletromagnéticas elas atraem por gravidade reversa eletromagnética as gotículas d'água. Então eles não têm uma perda pela evaporação e nem uma perda pela infiltração, né, do sistema hídrico integrado da irrigação. Além das outras tecnologias de drone, com mapeamento de eventuais pragas, pulverização por inteligência artificial, um sistema lá de 10G, eles já estão com operação 10G, e integrada ao monitoramento de satélites. Então, imagina... Essa visão externa a gente tem que ter. Sim. Porque a gente fica para trás. E a gente tem que trazer isso, tem que ter essa visão de... E testar, né? Prototipar. Tem. Olhando assim, da forma que você falou, mesmo pensando em pulverizador por drone, essas questões, tem como dar errado? Até para limpeza do painel solar também, né? Para limpeza do painel, tem alguns aparelhos hoje, acho que drone... Não vi, tem mecânico na Intersolar, eu vi bastante, mecânico, manual, tudo.
Mas, poxa, imagina, o drone ali facilitaria tranquilamente a limpeza. Hoje, essas tecnologias, né, elas abrem portas de aumento de rentabilidade de operações que antes, por exemplo, a- ainda hoje, a aplicação de agrodefensivo, em 90% do Brasil, ela é feita de forma extensiva, sobre toda a propriedade. Se você começa a testar quadrantes de uma propriedade rural com identificação óptica da praga através de um drone que chama multispectral, esse drone, ele custa hoje uns 300 a 500 mil reais, depende da tecnologia embarcada. E ele é um drone, ele é um computador que se atualiza, ele é inteligente, ele sempre está adquirindo novos parâmetros, né, de análise de pragas por diferentes tipos de cultivo. E o Brasil tem um banco de dados não utilizado gigantesco. E o banco de dados, por exemplo, da Embrapa, ele é um banco de dados passivo. Você tem que ir lá para obter e começar a programar e testar. Então, para diferentes tipos de cultivo, a gente falou da região que você nasceu lá, que é cafeicultor, né? É um grande produtor de café aqui do estado de São Paulo. Existem técnicas, e o Brasil é precursor, né, de produção e de aumento de rentabilidade na operação do café, do algodão, do milho, da cana-de-açúcar, que se você começar a escalar, otimizar com redução de insumos, de custo, corretivo de solo, agrodefensivo, a rentabilidade, a produtividade de cada área aumenta muito. E isso abre porta para investimento em outras tecnologias e beneficiamento do produto final, que antes o Brasil ainda, né, vocacionado como commodity, como um produto comum. E a partir do momento que sobra dinheiro na operação, você vai beneficiar. Você vai transformar esse produto primário num produto beneficiado, secundário ou num produto final, industrializado, que tem um valor agregado muito maior. E isso faz uma diferença na composição do empreendedor, né? Você vê grandes empresas aqui no Brasil de agro que já estão na fase final, que aí se transforma o agro em indústria. E diversos exemplos, né? Indústria de água de coco, né? Você exportar já água de coco na caixinha Tetra Pak, ou você exportar o suco de laranja, outros, ou o próprio o hortifruti, né? Ele é hermetizado a vácuo para você exportar para o Japão. Imagina o valor agregado de um melão refrigerado, hermetizado a vácuo, consumido pelo japonês. Novinho, fresquinho. Aí você vai pagar no melão aqui por R$1 e lá no Japão ele vai consumir a $10. Então, você agregar certificação, rastreabilidade e selo de qualidade. E ainda, quando eu falo selo de qualidade, eu incluo aqui o ESG, consciência ambiental, que toda a energia que você está usando para cultivar aquele produto final, ela está sendo de energias renováveis. Então essa escala aqui de evolução produtiva, ela tem que acontecer para o empreendedor ele entender que ele não precisa ficar no comum. Ele pode progredir. E justamente o comum, eu sou muito, eu acho que o comum não me agrega. Então eu acho que a gente tem que buscar o diferencial, entendeu? Essa questão de fazer toda esse ciclo econômico, financeiro e mostrar que olha aqui, o ESG está aqui, o ESG está aqui. Então assim, isso vai gerar certificação, qualidade, aumento de preço. Um produto que era insumo ou que era secundário, ele vai virar um produto primário. Então tudo isso é trazer consciência econômica mesmo para o empreendedor, né? Para as empresas, principalmente grandes produtores. É o que você falou, levar um suco de caixinha, uma água de coco de caixinha já pronta. Sim. Imagina o valor agregado disso. Né? Então qual que é a receita da empresa a longo prazo? Faz aí uma previsibilidade de 5 anos. É muito... Eu falo que empreender, eu acho que é uma visão macro do mundo que a gente tem, né? Então eu acho que é por isso que eu nunca aceitei em ser sentar ali, trabalhar, receber todo mês e ficar naquilo. Eu sempre tive muitas ideias, então assim, aí quando o solar, fui mordidinho ali pelo solar, eu falo, não, agora é minha vez.
E aí é isso, é conversando com pessoas da área que têm resultados e que a gente consegue trazer novas possibilidades também, né? Então isso eu acho fantástico. Um pouquinho que a gente conversou antes, a gente já fica assim, né? Que você me falou, a tua experiência como empresário é de longa data, né? Eu falo que a minha eu estou engatinhando como empresário, mas o sangue eu tenho fervendo para que a Renovera seja tudo o que pode agregar de solução na energia solar dentro do mercado. E ela vai ser a maior. Ela vai ser a maior. Mas com um aspecto ambiental, social, de governança, obviamente, né, a gente crescendo. E humana, né? E humana. A gente coloca muito isso nas nossas, no nosso site, né? Que é tudo humanizado. Apesar de a IA, por exemplo, hoje facilita o atendimento, eu sou um cara que adora falar com as pessoas. Então, assim, isso foi uma premissa que eu coloquei. Gente, tem que conversar. Vamos conversar, vamos entender o problema, vamos mostrar a solução, né? A gente tem a plataforma ali, 95% da plataforma não é utilizado. Então a gente vê que o diferencial realmente está na humanização até do nosso negócio. É lógico, a gente é B2B, então existe um diferencial, né? Aí, não estou falando que é para todos, mas essa humanização do negócio faz diferença no resultado. Sim, é o capital consciente, né? E a questão da cultura, a gente tem uma política, né, regimental de tratar as atribuições como responsabilidades operacionais, táticas e estratégicas. Né? Operacional, a gente sempre fala, olha, modulou, só faz o monitoramento e controle das responsabilidades operacionais. A não ser quando a gente está inovando, aí de fato a gente tem que ir para a operação. A gente está testando o MVP, né? Um produto minimamente viável. Minimum Viable Product. Esse produto, a parte operacional a gente tem que construir. Como é que eu vou tratar a formalização do termo de uso, consumidor final, como é que eu vou direcionar aqui a captação de recurso, qual é o instrumento que eu vou utilizar de captação, qual vai ser a modalidade jurídica do acordo a ser celebrado com o cliente final, ou com, eu gostei do termo que você utiliza, o integrador, né, que seria o B2B, o representante. A gente classifica aqui como advisor, que de fato é um conselheiro para o nosso negócio. E a gente tem essa cultura, né, de estabelecer, até de forma metrificada, as bonificações, que as responsabilidades operacionais elas devem representar sobre a remuneração, sobre a percepção, né, a renda do nosso associado, 12%. Então, 88% tem que ser focado no tático e no estratégico. O tático é treinar sempre alguém, né? Treinamento porque fundamental. todo mundo precisa se apoiar no mentor. O mentor ele pode estar aqui dentro ou pode estar fora. Mas o tático ele representa tanto o treinamento ofertado quanto ele também recebido. Então a gente tem uma métrica aqui da responsabilidade tática de 1h30 por semana. E o estratégico, que é o coração da empresa. Aqui a gente precisa focar em conversão em renda, em faturamento. Como é que eu faço uma conversão em faturamento de uma empresa? Através da comunicação educacional. É eu educar o meu parceiro, o meu integrador e educar o meu cliente final, o meu público-alvo. Porque a venda, quando ela é transmitida de forma objetiva, direcionando principalmente as vantagens competitivas do negócio, ela se torna uma venda mais fácil. Então a estratégia que a gente sempre usa é a estratégia dos 30 segundos, né? O que é, o que faz e quanto é. E o que faz é falar do produto com vantagem competitiva. E parece simples, mas essa cultura estratégica ela tem que ser trabalhada de fato todo dia. E para essa adoção ser eficiente, tem que representar de fato a bonificação do colaborador, do associado. Todo mundo tem que vestir de fato a camisa, né?
o uniforme e falar, olha... É justamente isso. E foi essa grande modificação que a gente fez no comercial. Porque a gente tinha um produto, uma prestação de serviço que o mercado não tem, e no começo a gente estava vendo dificuldade. Mas aí, né, alinhado com o diretor comercial, ele falou, não, Guilherme, ele já da área comercial há mais de 25 anos, o Anderson, profissional fantástico, ele falou, tem que ter ligação todo dia. Assim, nosso ticket é um ticket mais caro, né? Então é um ticket com valor agregado um pouco maior. Então assim, olha, tem que agendar reunião, faz a vídeo, e realmente isso daí aumentou em 90% os fechamentos, né? E aí a gente veio para a parte também de comissionamento, de estruturar tudo, e agora a gente está com a cultura, né? Trabalhando firme na cultura. Mas eu acho que a cultura ela já começa, assim, é lógico que a gente tem que ter a organizacional toda correlata, mas eu, por exemplo, eu tive exemplos do que não ser cultura. Então, quando você fala que a empresa não tem cultura, você já está falando que, não, essa é a cultura dela, né? Então, a que eu fiquei 4 anos era lucro do dono, só, lucro do dono. Ah, vai ter uma comissão de R$1.000 se vender 1.100.000. Você cria limitações para bonificar. Então não. Então o que a gente fez foi o que você falou redondinho. Sentou e falou, olha aqui, essas são as possibilidades, né? Segue o script, cria conexão, né? O nosso produto tem valor agregado, não tem no mercado. A gente tem o melhor produto a ser ofertado. E vamos aí, qual investimento que vai ser preciso para você resolver seu problema? E se você não resolver esse problema, qual o seu prejuízo em relação ao investimento, né? Hoje uma usina gera em torno de um lucro para o integrador, uma usina de 75, tá? Que deve ser de 30, 40 mil. Então, o nosso ticket não dá 10%. Então, se ele deixar de fazer uma usina, o que ele perde com isso? Então aí a gente foi trabalhando consultorias mensais, então a gente hoje tem parceiros que contrataram a Renovera como uma consultora mensal, então a gente presta consultoria. Qualquer problema técnico que possa vir, não só com homologação, mas poxa, veio aqui uma nota que eu nunca recebi. Não, a gente vai te ofertar toda a consultoria necessária. Então a gente foi construindo isso, e nosso time de vendas ele é baseado nessa cultura. E isso eu falo para todos. Eu vim de uma empresa que a cultura era assim, ó, blá, 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 blá. Ia tropeçando. E era uma cultura, eu sei que tem o ficcionários, mercenário, legendário, era um negócio, ali era mercenário o negócio. Uhum. Então assim, era um negócio que eu falava, poxa, o que eu tô fazendo aqui? E não pensava e eu acho que eu falo isso, né? Eu falo, bom, se eu vencer, quem que vence comigo? Minha família. Aí eu tenho a minha equipe, hoje a gente está com um time de 15 pessoas, aí cada um tem sua família, e isso me dá prazer, entendeu? Então, mas isso me trouxe, eu aprendi muito isso por não ter cultura de onde eu vim. Quando eu vim com a GRC dentro do fotovoltaico. Então a humanização para mim ela é fundamental, tanto para o meu negócio funcionar internamente, quanto para eu conseguir produzir capital vendendo, né? Para eu conseguir aumentar o faturamento da empresa. E aí a gente entra naquela fase em que a gente tem que agregar essa cultura de que eles têm que entender que o faturamento é importante. A empresa sobrevive de vendas. Então isso tem que ser compreendido dentro da cultura. Só que a empresa sobrevive de vendas em que você também vai receber parte disso. Sim. Né? Porque tem-se muito aquele papo de que eu vou trabalhar bastante esse ano para o dono trocar de carro. Né? Então a gente faz completamente diferente. Eu não faz sentido eu andar numa BMW e o meu funcionário não tem um Fusca para andar. Então eu penso muito nisso, né? Mas obviamente tudo depende de performance, de cultura, de capacidade técnica, expertise, treinamento, né? Tem a contrapartida aí.
Mas eu sou o cara que lidera, me chama de Gui, entendeu? Tinha gente que tinha o costume de doutor, porque ainda veio com esse negócio da advocacia. Eu falo, gente, ó, doutor não tá aqui, eu tenho jurídico, tenho os doutores ali no jurídico, se quiserem chamar, Guilherme, Gui. Na hora que tem que sentar junto comigo, que é o Guilherme CEO, a gente vai, eu quero dessa forma, fazer alinhamento de gestão, passar para o restante da equipe. Então, eu acho que eu consigo ver o pessoal trabalhando com muito prazer naquilo que está fazendo ali conosco, né? E o pessoal querendo ficar, né? E hoje ali, por ser uma cidade com 100 mil habitantes, São João da Boa Vista, quando a gente anuncia uma vaga, a gente já vê o pessoal querendo entrar. Então, assim, mas isso não é uma esfera que eu quero ficar naquela bolha. Eu quero que a gente vire uma referência também de cultura, de vendas, do segmento em um aspecto nacional, multinacional, né? O céu é o limite. E eu acho que se enquadra basicamente em tudo que você falou. E assim, né? E sonhar, e a gente sabe que tem aí os desafios, que são diários, mas eu não baixo a cabeça, não. A gente falou em sonhar. Ficcionários, ele é uma obra da literatura espanhola, por isso que eu falei que tem vários significados, né? A nossa empresa matriz chama FIC, né? FIC em capital. E o Ficcionários, como obra da literatura espanhola, ele tem uma premissa bem interessante, que é o que você faria num cenário pós-apocalíptico, de que serviriam suas habilidades de hoje. Então, essa reflexão do livro, esse livro eu tive acesso quando eu tinha uns 12 anos, então eu pautei sempre a minha formação em habilidades, né? É por isso que a gente até falou, eu sou advogado, olha, advocacia, o direito é uma ferramenta de fato. Sim. Como também você entender e dominar outros idiomas é mais uma ferramenta. Você conseguir direcionar as suas habilidades para atividades produtivas de fato, né? Então esse exercício, essa reflexão é bem interessante. E além disso, o Ficcionários ele traz essa ideia de você transformar os sonhos em realidade. Peraí, como é que eu vou transformar essa ideia em realidade, né, de fato, que possa agregar resultado na minha realidade, né, no meu ecossistema. E as empresas hoje que a gente foca em adquirir participação, até a sigla FIC veio como Fomento e Investimentos Corporativos. Em inglês a sigla é a mesma, que é Informant Investment Corporations. Eu tenho um sócio americano que faz a interlocução dos fundos, que a gente traz para o Brasil para investir em atividade produtiva de fato. Até a atuação desses fundos é bem pautada em motivos geopolíticos. Então, investir em indústria alimentícia, metalúrgica, de infraestrutura, farmacêutica, agronegócio, é uma decisão estratégica geopolítica para qualquer fundo que opera aqui no Brasil e na América Latina. E quando a gente procura, né, empresas para aquisição parcial ou de aporte de recursos, essa é a premissa base. Olha, você atua no capital produtivo de forma consciente e gera resultado de fato para a sua comunidade, né? Sócrates falava assim que um grande homem, ele faz um círculo em torno de si e da sua família. Um homem excepcional faz um ciclo em torno de si, da sua família e de sua comunidade. Então, é isso que a gente procura traduzir, tanto essa filosofia para o empreendedorismo pessoa física e pessoa jurídica. A gente tem que afetar de forma positiva a nossa comunidade e a nossa nação, né? A gente tem que ser patriota para ter um ambiente produtivo que gere resultados sociais, ambientais e humanos. Então, quero agradecer, Gui, a presença espetacular. Nossa, eu que agradeço esse bate-papo incrível, aprendizado. E conhecimento e habilidade ninguém tira da gente. Então, eu acho que essa busca ela tem que ser constante para tudo que a gente vai se dedicar. E é isso que eu, Guilherme, me propus, né? E a Renovera
se propõe como cultura de empresa. E o nome é espetacular, tá? Renovação de verdade. Renovação, justamente. Boa. Eu agradeço demais o convite. É um prazer ter esse tipo de conversa e ver que existem... Porque, assim, a gente... Quando você vive numa bolha do interior, por exemplo, você não consegue ter uma conversa nesse nível da pessoa ter uma consciência macro de uma empresa. Ter essa consciência humana, ter essa consciência social, ter essa consciência econômica, né? Então, ver você trazendo isso também para a mesa, para mim, é super satisfatório. Então, tá me trazendo habilidade, tá me trazendo conhecimento e tá me fazendo sair daqui pensando, né? Então, muito obrigado Ficcionários aí pelo convite e continuamos aí na renovação, Show. sempre. Muito obrigado.